Imperador do México. Filho de um latifundiário espanhol e de um crioulo nobre, Alce de Iturbide deixou logo seus estudos no seminário de sua população nativa para se inscrever no exército realista aos 14 anos. Aos 22 anos, casou-se com Ana Maria Goethe, com quem teve 6 filhos. Em 1910, ele se recusou a participar da insurreição contra os espanhóis, liderada pelo padre Miguel Hidalgo, e defendeu a cidade de Valladolid contra as forças revolucionárias. Seu desempenho notável lhe valeu a promoção a capitão. Com esta nova medida, Alce de Iturbide lutou contra os guerrilheiros separatistas e finalmente capturar Albino Lisiaga e mais tarde o líder que, após a morte de Hidalgo em 1911, tinha tomado as rédeas da insurgência, Ignácio Lopes Rayón. Essa conquista lhe rendeu promoção para coronel. Mais tarde, ele foi renomeado comandante-geral da província, Guanajuato, onde se distinguiu pela sua força implacável perseguida aos rebeldes. Com a captura e execução em 1915 do sucessor do Lopes Rayón, José Maria Morelos, a insurreição da independência parecia definitiva. Sufocada, Vicente Guerreiro foi deixada como a única cabeça visível, que se retirou para o sul. Um ano depois, várias acusações de abuso de autoridade e peculato levou o vice-rei Caleja depor Félix Iturbide, mas foi absolvido de todas as acusações, graças ao apoio de Auditor Bataille. O Plano da Iguala. Em 1820, e pelas estradas peregrinas, o processo emancipatório ressurgiu de suas cinzas. Na metrópole, o pronunciamento de Rafael de Rego contra o absolutismo de Fernando VII deu início ao trilênio liberal, de 1920 a 1823. O monarca espanhol foi forçado a jurar a Constituição de Cádiz. No vice-reinado, a oligarquia absolutista viu seus privilégios ameaçados. Conspiradores denominados Plano Professa queriam evitar a todo custo a deriva liberal, que levou a considerar o estabelecimento no México de uma monarquia independente, cujo cetro seria oferecer a um príncipe Bourbon. Viceroy Juan Ruiz, nomeado comandante do Exército Geral do Sul e encarregado de apresentar ou ganhar para sua causa as tropas de Vicente Guerrero. Percebendo que não consegue derrotar facilmente Guerrero, Ruiz juntou a causa da independência, sabendo que a elite vice-geral, em vez de que aceitar um regime liberal, preferem a independência como uma forma de perpetuar o absolutismo no país. Ruiz se reuniu com Guerrero e juntos apresentaram o chamado Plano da Iguala, 24 de fevereiro de 1821. O programa político, cujos objetivos foram baseados em 3 princípios essenciais: a independência do México, direitos iguais para espanhóis e crioulos e a supremacia da Igreja Católica no novo Estado. Os 3 pontos do plano facilitou a adesão de ambas camadas e classes sociais: o clero, os velhos independentistas revolucionários que retomaram as armas, comerciantes e latifundiários conservadores, e até mesmo os monarquistas. Pelas razões expostas, o exército tribal de Iturbide, assim chamado para apoiar as 3 garantias do plano, rapidamente inchou suas fileiras e passou a dominar todo o país. Em vista disso, o novo vice-rei da Espanha, João o Donujo, assinou o Tratado de Córdoba, 24 de agosto de 1821, que reconheceu a independência do México. Em 27 de setembro de 1821, Agustín de Iturbide triunfante entrou na cidade do México, onde foi saudado como herói, e no dia seguinte proclamou a independência em frente a uma regência com poderes executivos, cujos 5 membros dele era o Donujo. Quando este faleceu no mês seguinte, Iturbide estava livre de todo o controle político. Em fevereiro de 1822, Iturbide convocou um congresso constituinte. Pelo Tratado de Córdoba, o México, independente
deveria ser chamado de Império Mexicano e configurado como uma monarquia constitucional, que duraria a dinastia Bourbon. Mas o mesmo Congresso refletiu as dissensões sobre ele. Foi representado uma importante facção republicana e monarquistas foram divididos em Bourbons apoiantes, entregando o trono para o príncipe espanhol de Iturbide, que queria o mesmo Iturbide coroado imperador. Uma revolta popular liderada pelo sargento Pio Marcha, que apoiou a última opção, propicitou discussões do Congresso, que em 19 de maio, proclamado imperador Iturbide com o nome de Austin I, em que a alegria geral, os republicanos tiveram que sofrer. Além disso, o Congresso declarou hereditária a sucessão ao trono. Apenas 10 meses durante o reinado, a falta de apoio para além dos seus fiéis e medidas impopulares para resolver os graves problemas financeiros estavam enfraquecendo a sua posição. Muito que, breve, ele tem que enfrentar uma conspiração de caráter republicano. Iturbide decidiu então dissolver o Congresso. De outubro de 1922, o nomeou um Conselho Institucional Nacional que atuou completamente ao seu serviço. A prisão e a perseguição de muitos membros do Congresso, no entanto, nada de mais fizeram do que unir a oposição republicana e Bourbon. Por outro lado, a sua vez, a absolutista de Iturbide não fez nada para melhorar as relações com a Espanha, cujo governo liberal havia repudiado o desempenho do vice-rei de Dom João e se recusou a reconhecer a independência. Em novembro, os cortes espanhóis declararam nulo o Tratado de Córdoba, agitado o fantasma da evolução. Dadas as circunstâncias, o governador de Veracruz, Antônio Lopes de Santa Anna, tentou sem sucesso aproveitar o castelo de San Juan de Ulúa, o último reduto espanhol. Ruiz abandonou seus deveres para Santa Anna para esta falha, e a reação foi rápida. Santa Anna proclamou a República em dezembro de 1822 e imediatamente recebeu o apoio de outros generais e até mesmo soldados, que, em princípio, deve terminar com a revolta. Em março de 1823, Ruiz foi forçado a abdicar. Ele foi para exílio na Europa e um ano depois retornou ao seu país, ignorando que o Congresso mexicano o havia declarado traidor. Preso à sua chegada, o ferreiro da independência foi baleado por soldados compatriotas, aos seus 41 anos de idade. Levaria anos para que fosse reconhecido como pai do país. Em 1838, sob a presidência de Anastácio Bustamante, seus restos foram enterrados com honra na capela de San Felipe de Jesus, na catedral da capital. Em fevereiro de 1822, inicia-se a atividade do Congresso Constituinte, que cedo entrará em conflito com a regência. O Congresso proclama-se como o único representante da soberania da nação, proíbe os gastos não autorizados por ele e elimina os empréstimos forçados. Mas no dia 18 de maio ocorre um motim no regime, exigindo que Ruiz seja eleito imperador. Outras unidades da guarnição da capital juntam-se à sublevação. Sob esta pressão, na manhã do dia seguinte, o Congresso proclama Ruiz imperador, sendo coroado com o nome de Agustín I. Alguns poucos republicanos continuaram a sua oposição e algumas guarnições espanholas ainda resistiram. Uma conspiração contra o governo é descoberta em agosto de 1822, e a 26 desse mesmo mês, Iturbide manda deter vários deputados implicados. A oposição do Congresso e a sua incapacidade para constituir uma nação proporcionam a Iturbide argumentos para sua dissolução em 31 de outubro. Em seu lugar, e com o apoio de alguns deputados, como Lorenzo de Zavala, é criada uma junta instituinte encarregada de redigir uma constituição. Em dezembro, o general Antônio Lopes de Santa Anna, quem além de ambicioso estava associado aos republicanos, levanta-se em armas contra o imperador e a favor da instituição em uma república.
A 6 de dezembro, Santa Ana e Guadalupe Vitória proclamam o Plano de Veracruz, exigindo a reinstalação do Congresso. Em 24 de janeiro de 1823, Vicente Guerreiro e Nicolas Bravo pronunciam-se a favor do Plano de Veracruz. Iturbide enviou então o general Echavarri para lutar contra Santa Ana. Echavarri não consegue controlar os republicanos e, antes de ser destituído pelo imperador, proclama o Plano de Casamata 1 de fevereiro, no qual pretendia manter o imperador no trono e convocar um novo congresso. No entanto, as pressões exercidas sobre Iturbide por parte de seus opositores políticos na cidade do México obrigam-no a reunir o mesmo congresso que havia dissolvido antes de abdicar. Declaração ao mundo. Este manuscrito manchado de sangue, descoberto entre a faixa e a camisa de Austin de Iturbide após sua execução pelo Esquadrão de Fuzilamento da Cidade do México em 19 de julho de 1904, é uma defesa emocional da carreira pública de Iturbide. Um ex-oficial monarquista que aderiu à luta pela independência mexicana, Iturbide foi coroado imperador do México em 21 de maio de 1822, sob o nome de Alonso I. No entanto, ele foi incapaz de conquistar a luta e abdicou. Em 19 de março de 1923, ele foi para o exílio. Sem saber que ele havia sido declarado traidor e fugitivo, ele retornou ao México em 14 de julho de 1924, onde foi detido e executado na aldeia de Padilha, no atual estado de Tamaulipas. Este manifesto foi escrito por Iturbide durante seu exílio na Itália e é dirigido ao embaixador britânico. Não tenha presunção dos literários, nem o orgulho que muitas vezes se atribui àqueles que em posições similares àquilo que eu deixei. Meu desejo é apenas responder honestamente aos meus delatores, que caluniam, bem como aqueles que se impõem a sentimentos tais como o amor pela humanidade, a reverência aos meus pais e o desejo pela ordem, justamente com o desejo de expulsar do meu país a escravidão e a ignorância que lá subsistem. Independência do México. O México foi colonizado pelos espanhóis a partir do século XVI. Os astecas que habitavam o território mexicano foram conquistados, dominados e explorados pelos espanhóis, liderados por Hernán Cortés. O território era chamado pelos espanhóis de Vice-Reinado da Nova Espanha. Passou a ser chamado de México a partir de 1821, com a conquista da independência. Até 1810, o ano da Declaração da Independência do México, os espanhóis exploraram de todas as formas o território e as populações nativas. O povo mexicano, além de ser explorado pelos espanhóis, tinham que seguir as leis da Espanha. Estas eram feitas sempre para privilegiar a aristocracia e a origem espanhola e a corte metropolitana. Foi neste contexto de injustiças e exploração que o povo mexicano foi à luta, em busca da emancipação política. Os ideais iluministas e a Revolução Francesa também foram elementos motivadores deste processo histórico. O movimento pela independência do México teve início em 1810 e foi liderado em seus primeiros momentos por dois padres católicos, Miguel Hidalgo e José Maria Morelos. Em 16 de setembro de 1810 foi declarada a independência do México, porém ela não foi aceita pela Espanha, que buscou reprimir o movimento, originando assim na guerra. Em julho de 1811, Hidalgo foi fuzilado pelos espanhóis e a liderança passou para a mão dos Morelos. Morelos defendia mudanças radicais para o país independente como, por exemplo, abolição da escravidão, isenção de impostos para os mais pobres e ocupação de cargos militares e civis pelos colonos. Essas ideias declararam os mais ricos, principalmente a elite agrária. Para evitar uma revolução social no pós-independência, a elite mexicana assumiu o movimento emancipacionista, dando a ele um caráter mais conservador e menos popular.
A guerra durou entre setembro de 1810 e setembro de 1821, sob o comando do general Agustín Iturbide. E com um número de combatentes maior, os colonos mexicanos venceram a guerra, conquistando a independência. 21 de setembro de 1821. Em setembro de 1822, com o apoio da elite mexicana, Iturbide foi coroado imperador do México. Seu reinado durou até o ano seguinte, quando ocorreu a proclamação da República no país.